Meus irmãos, nos últimos dias, essa semana que passou do carnaval, você pode, não sei se chegou ao seu conhecimento, a palavra Apocalipse. Te lembra alguma coisa? A gente viu, através das redes sociais, do noticiário, esta palavra Apocalipse, de uma cantora famosa do nosso país, tendo coragem e audácia para alertar as pessoas que estavam na festa da carne. Ela recebeu elogios e recebeu críticas também. Alguns mais, vamos colocar, mais fortes, né? Algumas críticas mais fortes. E ela recebeu também incentivos. E eu vou falar para você que eu fiquei muito feliz porque a palavra ela tem que ser pregada. A palavra do Senhor ela precisa ser exposta. Teve pessoas que estavam ali e sentiram um arrepio, algo espiritual acontecendo. Pessoas que foram tocadas, pessoas que reconheceram que elas estão trilhando um caminho que não vai levar elas para a vida eterna. E o Espírito Santo falou muito forte comigo a respeito de tudo que nós estamos recebendo, tudo que o Senhor tem entregue, tudo que o Espírito Santo tem feito chegar aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Qual é a resposta que nós estamos dando? O que nós estamos fazendo? Os irmãos, o Senhor Jesus nos fez você, não para você ser uma represa, mas para você ser um rio, para que nós viéssemos ser um rio e levar vida por todo o percurso que a gente percorrer. Quem está entendendo, faz assim. E eu quero compartilhar com vocês essa carta do apóstolo Paulo, endereçada ao seu discípulo. E alguns acreditam que é a última carta que o apóstolo Paulo ele escreveu. E meus irmãos, ele escreveu preso em uma prisão, e ele não estava ali naquela prisão por uma ideologia própria, ele não estava ali por buscar os seus interesses, mas ele estava ali naquela prisão por causa de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então hoje eu quero trazer uma reflexão para a gente pensar, analisar se o Evangelho não está parando em nós, porque o Evangelho ele não pode parar em nós, ele precisa alcançar nossa casa, nossa família, os nossos amigos. Nós não podemos ser, meus irmãos, tímidos, não podemos ser tímidos. E quando eu falo de timidez, é você receber algo tão precioso que Deus não deu apenas para você, mas para toda a sua casa, para toda a sua família. Aleluia! Então, eu quero refletir com vocês nessa carta, nessa última carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo e amado filho Timóteo, ele dando a orientação. Meus irmãos, isso é muito profundo, isso é muito forte. Posso ler, meus irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra, capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua misericórdia e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue o quê? Pregue o quê, meus irmãos? A palavra, insista, quer seja oportuno ou quer não. Meus irmãos, seja na oportunidade ou não seja na oportunidade, precisamos falar de Jesus, precisamos falar do Senhor. Será que nós estamos realmente sendo o sal da terra?
Será que nós estamos provocando sede nas pessoas para conhecer a Cristo? Nós só temos essa vida aqui na terra. Os dias estão passando, os meses, os anos. Alguns aqui dos nossos irmãos já estão de cabelos brancos, outros já estão nascendo cabelo brancos. As forças estão se diminuindo. Meus irmãos, se a gente parar para pensar, há pouco tempo atrás, nós éramos adolescentes, nós éramos jovens, e hoje nós já estamos caminhando para uma idade mais avançada. Os dias que o Senhor está nos entregando, a cada dia que passa é um dia a menos na sua vida, na minha vida. E eu quero falar desse homem, o apóstolo Paulo, que é uma referência para todos nós, porque ele, meus irmãos, sendo zeloso, sendo um homem estudado, sabe, ele perseguiu a igreja, ele perseguiu a Cristo, como a grande maioria de vocês já sabem. Mas o Senhor se revelou para ele e falou: olha, vou te mostrar o quanto você vai sofrer por causa do Evangelho. Ali o Senhor mudou a história dele. Aquele encontro que Paulo teve com Cristo mudou o rumo, o percurso da vida dele. Como também mudou na nossa vida quando nós recebemos a graça do Evangelho, quando o Senhor se revelou para nós. Só que Paulo, ele decidiu que ele seria um escravo de Cristo. E muitas das vezes nós, meus irmãos, nós estamos mais preocupados com os nossos propósitos, com os nossos planos, com os nossos afazeres, e nós não estamos preocupados com aquilo que Cristo quer que realmente nós venhamos fazer. Meus irmãos, parar em uma prisão e estar ali aguardando o dia de ser um mártir de Cristo, é para quem entendeu o Evangelho, não é para quem está surfando no Evangelho, não é para quem está levando o Evangelho como estilo de vida, porque o Evangelho não é um estilo de vida. O Evangelho não é você colocar a Bíblia debaixo do seu braço e você cantar um louvor e vir na igreja, dar um aleluia, ir para casa e fazer tudo de errado. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é morrer por Cristo, é negar a si mesmo, é negar a si mesmo. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. O Evangelho chegou até o seu coração? Ele parou? Ou você está dividindo o pão? Ou você está dividindo vida? Ou você está levando a mensagem que restaura, que cura, que liberta, que salva? Pastor, mas eu sou uma pessoa que eu não sou capaz, não tenho capacidade. Aqui, meus irmãos, nesse altar, quem fala com vocês é uma pessoa que não tinha capacidade nenhuma e julga até hoje não ter. Porque, meus irmãos, eu sou uma pessoa da roça, não tenho um português bonito, falo muito errado, mas eu lembro até hoje, no domingo pela manhã, quando eu tive um encontro com Deus, tudo que eu queria era evangelizar, tudo que eu queria era falar do amor de Jesus. E eu, uma pessoa tímida, eu saí, como diz, com a cara e a coragem, falando do amor de Jesus. Meus irmãos, Cristo transforma a gente, o Senhor transforma a gente. Sabe qual é a minha preocupação? Que nós não venhamos nos tornar obesos espirituais, pessoas que só recebe, mas lá no trabalho ninguém sabe que você serve a Deus. Você não glorifica a Deus no seu trabalho, você não glorifica a Deus diante da sua família. E hoje eu quero que nós venhamos refletir se o Evangelho não está parando em nós, porque não é para parar. Por isso que o Senhor fala que todos os mandamentos se resumem em 2: amar o Senhor acima de todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Disso depende tudo, disso depende o Evangelho. Então, quem somos nós? Será que nós estamos sendo pequenos cristos?
Será que nós estamos realmente exalando perfume? Porque quem entende o Evangelho, meus irmãos, muda a sua vida, tem a sua mentalidade transformada. E é por isso que, com grande amor e carinho, nós abraçamos o discipulado do Mevan Academy, porque eu me preocupo o que nós estamos fazendo para Jesus, o que nós estamos sendo lá fora. Não. Por isso o apóstolo Paulo fala para o seu discípulo Timóteo, orientando ele: olha, Timóteo, se você tiver oportunidade, prega. Mas também, se você não tiver oportunidade, prega do mesmo jeito. Está vendo, estou aqui. É como se ele falasse: eu estou aqui por causa do Evangelho. Eu estou nessa prisão por causa do Evangelho. Eu decidi isso. Sabe, meus irmãos, os nossos pais na fé, quando a gente olha a história deles, eles abandonaram tudo por uma visão celestial. Renunciaram tudo por uma visão celestial. Mas muitas das vezes nós, como igreja, estamos preocupados com os nossos afazeres aqui. Ontem nós estávamos assistindo um filme muito lindo, que conta a história do George Foreman, né? Foreman que fala, ex-boxeador americano, que ele se converte no auge da sua carreira, e ele decide parar de pregar o Evangelho, parar de boxear, e decide se entregar a Cristo, ser ministro, pregar a palavra. Um homem que, meus irmãos, hoje, aos 75 anos, está lá, pregando o Evangelho. E às vezes nós vemos pessoas que elas querem dar o tempo que resta da vida dela para Jesus. Quantos artistas já comentaram e falaram: não, olha, quando eu chegar numa tal idade eu vou pregar o Evangelho. Não, meus irmãos, o único que eu conheço que renunciou no auge, que eu conheço, de repente você conhece outro, chama-se Rodolfo Abrantes, que no alto do sucesso da banda de rock dele dos anos 90, ele muda o percurso da vida dele, é criticado por tudo e por todos, e até hoje está firme pregando o Evangelho. A gente não pode dar o resto da nossa vida para o Senhor. Quem está entendendo, faz assim, ó. Você não pode dar: quando eu vou ficar um pouco mais velho, quando eu não tiver mais força. Não, a gente tem que dar a nossa juventude para Ele, o nosso vigor para Ele. Meus irmãos, o que o Senhor preparou para nós vai muito além daquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa. Não, meus irmãos, a gente precisa entender o Evangelho, conhecer realmente, de fato, o Evangelho, porque o Evangelho transforma a nossa mente, o nosso coração. E a palavra de Deus continua dizendo: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será que nós estamos vivendo esse tempo? Você não viu o escarnácio? Outros artistas zombando de Baby Consuelo, dizendo: vai tomar remédio, vamos macetar o Apocalipse. Zombaria, meus irmãos, da palavra do Senhor. Eu lhe pergunto: você acredita que Cristo vai voltar? Você crê que Jesus vai voltar? Então nós precisamos nos apegar com mais firmeza à palavra do Senhor. E aí continua dizendo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, ele fala para Timóteo: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista. O que é o trabalho de um evangelista, a não ser anunciar as boas novas, a dizer: Cristo vive, Cristo vem.
Será que esse trabalho, meus irmãos, será que isso é só para o pastor ou aqueles que têm um cargo na igreja? Não, é para nós, todos nós. Sabe, esses dias a minha esposa falou algo, eu fiquei pensando. Ela falou assim para mim: amor, olha, você já percebeu que alguns irmãos na igreja nem falam de Jesus nas suas redes sociais? Alguns nem falam aonde congregam. Meus irmãos, será que nós estamos vivendo uma vida dupla, sendo algo na igreja e algo lá fora? Não, meus irmãos, a gente precisa deixar Cristo nos usar. As suas redes sociais têm que falar de Jesus. As pessoas têm que conhecer que você é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quem está entendendo, faz assim. A grande maioria sabe que eu trabalho com produtos de limpeza. E eu também tenho, meus irmãos, os contatos. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não misturo as coisas. Não, coloco no status, coloco. Esses dias atrás, teve um dos parceiros comerciais, chegou e bateu no meu ombro e falou assim: ó, eu ouvi a sua mensagem lá no Facebook. Oportunidade de falar de Jesus. Oportunidade. Você acha que as pessoas não olham as suas redes sociais? Pastor, mas eu não tenho nem 10 curtidas. Mas as pessoas, elas olham. Elas olham, elas veem que você está servindo a Deus. Quem está entendendo, faz assim. E meus irmãos, eu quero dizer para você que o Evangelho não vai parar em mim, essa igreja não vai parar em nós. Esses dias eu falei para o pastor Cris, eu falei assim: eu não me sinto dono da igreja, quem sou eu? Não sou. A aliança, ela nasceu por uma visão, e a gente vai lutar para que essa visão ela avance. E se Jesus nos recolher, alguém vai estar à frente, a igreja ela não vai parar. Nós não trabalhamos para si mesmo, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Até as ovelhas não são nossas. Tem alguns pastores que falam minhas ovelhas. Não, as ovelhas são de quem? De Cristo. E Ele nos dá a oportunidade de pastorear as ovelhas dele. Amém, meus irmãos? E aí o apóstolo Paulo, naquela prisão, ele motiva o seu filho, o seu discípulo, a pregar o Evangelho. Meus irmãos, você entende? Essa é a última carta, a última mensagem do apóstolo Paulo antes de ser executado, antes de se tornar um mártir. Qual é a última mensagem de Paulo? Pregue a palavra. Pregue a palavra na oportunidade, não sendo em tempo oportuno, mas pregue a palavra. No versículo 6, ele fala assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, por sacrifício, e o tempo da minha partida, o que? Chegou. Sabe, meus irmãos, eu vou falar de mim. Às vezes, quando eu me pego olhando para os meus projetos pessoais, eu falo assim: Senhor, eu acho que eu estou sendo egoísta. Eu sei que eu preciso lutar pela minha casa, pela minha família, lutar para sobreviver aqui nessa terra, mas eu sei também que quem vai dar condição vai ser o Senhor. Mas às vezes eu me sinto tão pequeno, porque eu queria fazer mais e às vezes fico limitado em mim mesmo. E outras das vezes não tenho um coração para corresponder àquilo que Deus quer que eu faça. Mas eu creio que Deus está nos despertando, que o Senhor está nos despertando, porque o Evangelho, meus irmãos, ele não mudou, ele ainda é o Evangelho da salvação. Amém? E quando ele fala que ele está já próximo da partida,
Eu acho que é uma das frases mais conhecidas do apóstolo Paulo, essa que nós vamos ler agora. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A fé. Que lindo, meus irmãos. Só que lendo essa mensagem, o Senhor me trouxe uma pequena reflexão de entender o seguinte: será que nós realmente morremos para o mundo? Será que realmente nós morremos? Porque aqui você vê um Paulo morto para o mundo. Um Paulo que renunciou tudo por causa do Evangelho, que se fez escravo de Cristo, que se tornou uma referência para várias gerações. Eu gostaria que você olhasse para si e perguntasse para você mesmo: o que eu estou fazendo para Cristo? O que eu estou fazendo para o Evangelho? Será que eu não estou sendo um obeso espiritual que só recebe, mas quando é para falar de Jesus, eu tenho vergonha, eu fico tímido? Então a gente precisa se libertar de todos esses sentimentos. Amém, meus irmãos? Para a gente finalizar essa mensagem, eu gostaria que você abrisse em João, capítulo 12, versículo 20, por favor. João 12, capítulo 12, versículo 20, por favor. A palavra diz assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito. É isso que Deus quer de nós. Amém, meus irmãos? Será que Paulo é esse grão de trigo que caiu e morreu? Sim, porque as mensagens, as palavras, os ensinos dele ecoam até os dias de hoje. Meus irmãos, você vai deixar um legado, você vai deixar uma história. Qual vai ser a história que você vai deixar? Qual vai ser a história que você vai deixar? Qual vai ser o legado que você vai deixar? Sabe qual é a que eu quero deixar? É viver todos os meus dias sendo alguém que entendeu o Evangelho e fez de tudo para compartilhar e multiplicar aquilo que Deus confiou. Então, que a partir de hoje nós venhamos ser uma igreja que pulsa, uma igreja que venha dar resposta para aquilo que nós estamos recebendo. Quem está entendendo, faz assim. Glória a Deus. Aí o Senhor fala para eles que se o grão de trigo não cair e não morrer, fica ele só. E aí ele continua dizendo: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. E aí ele faz uma promessa: e se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Aleluia, igreja! É uma promessa de Cristo. Nós não estamos só, porque o Senhor se faz presente onde o servo dele se encontra. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.
vamos deixar o Senhor gastar a nossa vida. Não vamos dar os anos onde nós não temos mais força, onde nós não vamos ter força para subir uma escada. Não vamos dar para o Senhor o final da nossa vida, mas vamos dar a plenitude daquilo que o Senhor confiou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, se coloque de pé aí no seu lugar. Aleluia. Vamos orar.